Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025. E a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E a Folha, na edição de hoje, escolheu como manchete o envolvimento da Polícia Militar de São Paulo com o crime organizado, com o PCC. Diz a manchete: policial militar suspeito de matar delator do PCC e mais 14 agentes são presos. Parte dos detidos fazia escolta de Antônio Gribá, morto em novembro do ano passado, lá em Guarulhos, e também é suspeita de vazar informações para a facção criminosa. Diz assim o texto da manchete da Folha de São Paulo: a Corregedoria da Polícia Militar Paulista prendeu ontem um policial militar apontado como um dos autores dos disparos que mataram Antônio Vinícius Gribá, delator do PCC, primeiro comando da capital, em novembro do ano passado, no aeroporto de Guarulhos. Outros 14 agentes suspeitos de envolvimento com a facção criminosa também foram detidos. São eles um tenente que, segundo a investigação, chefiava a escolta irregular de Gribá, 12 cabos e soldados que faziam esse trabalho e um tenente que facilitava a folga de quem participava da segurança irregular do empresário delator. A defesa dos PMs contesta os pedidos de prisão. A do suspeito de ser atirador, não a defesa do suspeito do cabo de ser atirador não quis comentar o assunto com a Folha de São Paulo. Os PMs presos também são suspeitos de vazar informações de investigações para a facção. Para a polícia, o PCC encomendou a morte de Gribá. A motivação seria a delação fechada com a justiça, em que expôs nomes da facção, esquema de lavagem de dinheiro e supostos policiais corruptos. No alto da capa da Folha, a foto de destaque é para o cineasta norte-americano que morreu ontem aos 78 anos de efizema pulmonar. É o David Lynch, cineasta da estranheza. Ele levou suas fantasias às telas em longa-metragens como Veludo Azul e Cidade dos Sonhos. O Guia Folha de hoje traz uma matéria sobre a São Paulo nostálgica, que tem fliperamas, videolocadoras e ainda lojas que vendem cassete. É uma fita, acho que muita gente não sabe nem o que é isso, pessoal mais novo. É uma fita que você coloca no aparelho e reproduz áudios. Um equipamento, um instrumento de comunicação que hoje está em desuso. No caderno de ciência, dizendo que o Blue Origin lança foguete à órbita, mas falha no pouso. Outra foto de destaque na Folha
de São Paulo é mostrando a estranheza da foto escolhida para ser a fotografia oficial do Donald Trump, futuro presidente empossado, né, dos Estados Unidos. Ele toma posse na segunda-feira, dia 20, e a Folha mostra que a foto escolhida para ser a fotografia oficial do presidente é muito semelhante com a que ele tirou quando foi preso em 2020. Diz assim a legenda destas duas fotos: foto oficial do novo mandato de republicano é semelhante a registro feito na prisão. O presidente eleito do ISEWA, Donald Trump, em imagem oficial do novo mandato, essa foto aqui à esquerda, mandato que começa na segunda-feira, dia 20, e na outra fotografia de 2023, tirada na cadeia, quando o republicano foi fichado ao ser acusado de tentar subverter o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes cita risco de fuga e veta a ida de Bolsonaro à cerimônia de posse de Trump. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido de Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Em sua decisão, o magistrado disse que o ex-presidente já se manifestou a favor da fuga de condenados e que a defesa dele não comprovou o convite oficial enviado pela presidência dos Estados Unidos. Com o passaporte retido, Bolsonaro afirmou que vai recorrer e que sua esposa, a Michele Bolsonaro, irá ao evento representá-lo na cerimônia. Governo agora na área de política / economia. Governo publica medida provisória que reforça que o PIX não será taxado. O governo federal publicou medida provisória para reforçar que o PIX não será taxado após onda de fake news sobre norma que ampliaria fiscalização de transações acima de R$5.000, posteriormente revogada pelo Planalto. Oposição enxerga recuo como um flanco para desgastar o presidente Lula. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo desta sexta-feira. Na área internacional, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, acusa o Hamas de rejeitar a trégua na guerra. Israel adia a votação do acordo anunciado ontem. O Gabinete de Segurança de Israel adiou a reunião para ratificar o cessar-fogo com o Hamas no território de Gaza, após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu acusar a facção palestina, o Hamas, de não aceitar todos os termos do acordo. O grupo terrorista nega. Taxa ainda na área internacional. Taxa de assassinatos na Argentina é a menor em 25 anos. Política no Brasil. Lula sanciona com vetos a regulamentação da reforma tributária. Projeto foi sancionado com veto à isenção de fundos de investimento e com exportações retiradas do imposto do pecado. O governo estima que a alíquota inicial supere 28%.
4% nos impostos. A fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol não causará alta nas tarifas, diz ministro. Temporais põe litoral de Santa Catarina em alerta. Priscila Bacalhau escreve: veto a celulares nas escolas depende de como será aplicado. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo. E toda sexta-feira, o Estadão traz dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer em São Paulo no fim de semana. É o caderno Sextou, guia semanal. E na área de lazer, a dica do Estadão são 6 destinos no litoral paulista para curtir sol e mar. Alguns desses 6, como a praia de Bonete, que está aqui na foto, lá não tem, segundo aqui o Estadão, lá não tem nem sinal, lá não pega nem sinal de celular. É para relaxar total. No Divirta-se, a dica é mostrando que o Carnaval de Mário de Andrade vai ao museu. É uma mostra. No teatro, a dica do Estadão é para a peça Visitando Mr. Green, que ganha nova montagem. E na área de gastronomia, é o caderno Paladar, a dica é do milho com botarga, esse aqui está na foto, a semana do pastrame. A manchete do Estadão é sobre, a mesma manchete da Folha de São Paulo, é a prisão de policial militar da Ativa por morte de delator e expõe a infiltração do PCC na Polícia de São Paulo. O cabo Denis Antônio Martins foi preso pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo sob acusação de ser um dos assassinos de Antônio Vinícius Lopes Gribá, delator do PCC, morto em novembro, quando saía do aeroporto de Guarulhos, vindo de uma viagem ao Nordeste. Na operação, que expõe mais um caso de infiltração do crime organizado em instituições do Estado, foram presos outros 14 PMs que faziam parte da escolta de Gribá. Nem todos esses agentes, porém, estavam presentes no dia do assassinato. A polícia informou que ainda investiga quem seria o atirador que agiu em parceria com Martins, a possível relação de outro PM com o crime e quem seria o mandante. A suspeita é que seja um integrante do PCC, que é o primeiro comando da capital, organização criminosa que domina o estado de São Paulo. Entre os agentes presos por atuar na escolta irregular de Gribá estão 2 tenentes. De acordo com o secretário da Segurança Pública, o deputado federal Guilherme Derrite, eles tinham função administrativa no grupo. Derrite afirmou que os PMs presos eram investigados pela Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo desde abril de 2024. O Estadão também destaca na sua capa, assim como faz a Folha de São Paulo, a morte do cineasta. O cineasta está aqui com um cigarro na boca e ele morreu aos 78 anos ontem de efisema pulmonar. Diz a legenda da foto: sai de cena o cineasta dos sonhos.
David Lynch morreu aos 78 anos de efisema pulmonar. Diretor do filme A Cidade dos Sonhos, foi um elo entre o estranho e o belo, o cérebro capaz de filmar o inconsciente. Reforma tributária. Após sanção a texto, governo prevê o IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, de 28%, o maior do mundo. As diversas exceções inseridas no texto pelo Congresso Nacional e sancionado ontem pelo presidente Lula devem fazer com que o Brasil tenha uma alíquota do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, em torno de 28%, superando a Hungria, que lá o imposto é de 27%. Ainda na área de economia e negócios, uma matéria sobre o estado, sobre Manaus, Pará, Amazonas. Refinaria apelidada de Chevette 89 ganha benefício. Na área internacional, conflito em Gaza. Netanyahu adia votação de trégua em meio à rebelião que ameaça governo. Ministros radicais da coalizão no Egito falam em abandonar o premier israelense se o acordo com o Hamas for aprovado. E por isso, Netanyahu adiou a reunião para assinar o acordo, mas os Estados Unidos acreditam que domingo, como está previsto, seja o primeiro dia da trégua lá na Guerra de Gaza. Mas nós vamos ver, logo mais na capa do jornal Globo, que ontem mesmo, um dia após o anúncio desse memorando de acordo para cessar a guerra, houve bombardeio matando várias pessoas lá na faixa de Gaza. Ainda é chamada na capa do jornal O Estado de São Paulo, matéria dizendo que sem a fusão, as companhias Gol e Azul podem quebrar, dizem fontes do setor de companhias aéreas ouvidas pelo Estadão. Para analistas, união das duas companhias, quer dizer, a fusão das duas companhias é mal necessário e não deve afetar a concorrência, como a Latam. Mas as duas companhias juntas vão dominar 60% dos voos domésticos aqui dentro do Brasil, sobrando aí 40% para as outras companhias aéreas. Ministro Alexandre de Moraes alega risco de fuga e barra a ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump nos Estados Unidos. Decisão segue parecer da Procuradoria-Geral da República, que não viu interesse público para justificar a flexibilização da restrição, porque o passaporte do ex-presidente Bolsonaro está retido, ele não pode sair do país. A empresa Cosan obtém 9 bilhões de reais com a venda de sua participação na empresa Vale do Rio Doce. A empresa se desfez para ganhar essa quantia, 9 bilhões de reais, ela se desfez da fatia de 4,05% que detinha de participação na mineradora, na Vale do Rio Doce. O dinheiro servirá para reduzir o endividamento da Cosan. Seu dinheiro.
Estadão insiste, continua mostrando os privilégios do Poder Judiciário, dos servidores do Poder Judiciário Nacional. E hoje a matéria é sobre o estado de Mato Grosso. E diz o seguinte: seu dinheiro, reintegrada após punição, juíza de Mato Grosso receberá R$ 5.800.000. A punição que esta juíza teve foi a aposentadoria compulsória, obrigatória, mas agora ela foi reintegrada ao serviço e vai receber essa indenização aí de R$ 5.800.000. Na área de esportes, tênis, aberto da Austrália. O João Fonseca, o brasileiro, ele caiu na segunda rodada para o italiano, perdeu, mas a brasileira Bia Haddad segue no torneio. É a única remanescente do Brasil no torneio de tênis na Austrália. Enem, o antigo vestibular. Como uma escola pública do Pará brilhou na prova de redação do Enem. E é chamada de capa também do Estadão, um dos editoriais de hoje do jornal. Diz o seguinte: Lula já não governa, é governado. Ao ceder facilmente à pressão das redes sociais e revogar a medida correta, o presidente mostrou-se incapaz de defender suas decisões. Agora vamos para o Rio de Janeiro, capa do jornal O Globo. E no alto da capa, o destaque é mostrando uma tendência na área de saúde e gastronomia. É o chamado Janeiro Vegano. Vegano é quem não come carne. Diz assim: Janeiro Vegano, tendência de iniciar o ano com o mês, no caso janeiro, sem comer carnes, cresce em adeptos no Brasil. E para ilustrar, está aqui um prato cheio de verduras e ovo cozido. A manchete de hoje do jornal O Globo é para a matéria da sanção da reforma tributária feita ontem pelo presidente Lula. E diz assim: futuro imposto único sobre consumo deverá ser de 28%. O presidente Lula sancionou a principal lei que regulamenta a reforma tributária, maior modernização do sistema de impostos brasileiro em 40 anos. A reforma unifica tributos, criando um imposto único, que é o IVA, sobre consumo no país, e a lei sancionada ontem distribui os produtos e bens vendidos no país em alguns grupos. 2 pontos. Quais são esses grupos? Os que serão taxados na alíquota padrão de 28%, os que estarão isentos totalmente de impostos, os que terão uma tributação adicional, que também é apelidado de imposto do pecado, e os que receberão desconto em relação ao imposto padrão de 28%. Durante a tramitação dessa matéria no Congresso Nacional, deputados e senadores fizeram inclusões nas listas de produtos que terão desconto ou isenção, o que deve fazer a alíquota padrão chegar a 28%, afirmou ontem
o secretário da Reforma, Bernard Api. Esse seria o maior imposto único sobre o consumo no mundo, segundo o ranking da OCDE. Mas há a previsão de que novas alterações na distribuição dos produtos busquem reduzir o índice de 28% para 26,5%. O novo sistema estará em vigor a partir de janeiro de 2000. O novo sistema estará em vigor em 2033. Em 2033, mas a transição começa em janeiro do próximo ano, de 2026. Ao sancionar a lei, Lula fez 15 vetos que alteraram a alíquota a ser paga por alguns setores e produtos da economia. Ainda na área de economia, é chamada de capa do jornal Globo, matéria dizendo que o recuo no PIX expõe governo vulnerável a ataques da oposição na economia. O episódio amplia lista de recuos, como, por exemplo, na taxa das blusinhas e na volta do DPVAT, em que a oposição emparedou o governo na área econômica. O editorial é chamado, um dos editoriais de hoje do jornal Globo, é chamada de capa aqui, nesse mesmo assunto, que diz: o episódio desse recuo do governo com relação ao PIX mostra a sanha arrecadatória e necessidade de regulação das redes sociais. Sobre o mesmo assunto, o jornal Globo traz uma entrevista com o ministro Renan Filho, e ele disse: o governo deveria ter insistido com o PIX. Ele tinha argumento para fazê-lo. O ministro vê erro em recuo no caso do PIX e diz que Fernando Haddad deveria ter sido escalado para rebater a oposição. Mais uma matéria sobre o mesmo assunto. Reação: Planalto edita medida provisória que proíbe taxação do PIX. A falta de destaque do Globo, como eu falei, é sobre mais um ataque, um dia depois que os Estados Unidos, lá no Catar, anunciaram o acordo, um pré-acordo de cessar-fogo, já houve um ataque, um bombardeio lá em Gaza. Olha aqui a situação. Muita gente fora nas ruas, mostrando aqui a destruição que a guerra faz. Prejuízo grande. Os prédios vão ter todos ser demolidos e reconstruídos. Matéria de ontem dos jornais dizia que para reconstruir precisava de 42 bilhões de dólares. Israel volta a bombardear Gaza e primeiro-ministro Netanyahu diz que Hamas quer mudar o acordo de cessar-fogo. Premier israelense acusa o grupo terrorista de violar acordo e cancela reunião de governo que formalizaria a aceitação da proposta de cessar-fogo. O Hamas, que é o grupo terrorista, por sua vez, afirma estar comprometido com os termos anunciados pelos mediadores do acordo e pediu que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, interceda no fechamento desse acordo. Bombardeios no enclave deixaram ontem dezenas de mortos.
segundo o grupo palestino. Alexandre de Moraes vê risco de fuga e veta viagem de Jair Bolsonaro para a posse de Donald Trump. Ministro do STF nega pedido feito pelo ex-presidente do Brasil, indiciado no inquérito da trama golpista para reaver o seu passaporte. Bolsonaro diz que decisão de Alexandre de Moraes carece de fundamento legal. Juntas, as companhias aéreas Gol e Azul terão 60% do mercado de voos domésticos, voos dentro do país. Analistas temem concentração e governo rejeita subida de preços nas passagens. CEO da dona da Gol explica que aéreas vão seguir com marcas separadas, Gol e Azul, e projeta maior oferta de voos internacionais. Ainda chamada de capa do jornal O Globo desta sexta-feira, a foto de destaque também é uma homenagem que o jornal faz a David Lynch, que morreu ontem aos 78 anos, diretor de obras clássicas e revolucionárias do cinema, cineasta de estilo onírico que costurou noir e surrealismo. Fim de semana prolongado. E isso, fim de semana prolongado, só para o estado do Rio de Janeiro. Fim de semana prolongado. Saiba quanto custa pegar a estrada, pegar a rodovia. Às vésperas do primeiro feriado do ano, às vésperas do primeiro feriadão do ano, ferramenta no site do Globo calcula o custo de viajar de carro no estado. É o primeiro feriadão do ano para o estado do Rio de Janeiro, porque dia 20 é feriado estadual do Rio de Janeiro. É o dia do padroeiro, São Sebastião. E muita gente vai aproveitar sábado, domingo e segunda, que é o dia de São Sebastião, para viajar e descansar e fazer o seu lazer. Portanto, não é um feriado só para lá, os cariocas e fluminenses. Na área de futebol, matéria indaga: a Flórida vale a pena? As desvantagens financeiras e técnicas de fazer a pré-temporada nos Estados Unidos. Opção de 5 times brasileiros da Série A. Ainda na área de esportes, o fenômeno em casa. João Fonseca cai lá no torneio de tênis na Austrália, mas será estrela no torneio Rio Open. Cabo da Polícia Militar de São Paulo, suspeito de executar o empresário delator do PCC, e mais 14 PMs são presos em São Paulo. Suspeito de atirar no empresário Vinícius Lopes Grisbá, é agente da ativa da PM paulista. Outros 14 colegas de farda também foram alvo da operação da Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo por atuação na escolta do delator. Ele que vinha de uma viagem ao Nordeste e ao chegar no aeroporto, ao desembarcar no aeroporto de Guarulhos, foi assassinado no estacionamento. A investigação diz que o assassinato foi encomendado pela facção criminosa
PCC. Ainda sobre violência, o jornal o Globo traz uma matéria sobre facção nacional do crime. É outra facção. Agora é sobre o Comando Vermelho. Ataques do CV, Comando Vermelho, espalham terror e mortes no estado de Rondônia. Ainda na área policial, menina morre por bala perdida ao ir comprar refrigerante. Nicole Silva, de 12 anos, foi atingida na cidade de São João do Meriti, junto com a mãe que sobreviveu. Testemunhas relatam um confronto entre PMs e traficantes lá em São João do Meriti, e nessa troca de tiros, a Nicole, de 12 anos, foi atingida e morreu. Agora vamos para Brasília. A capa do Correio Brasiliense de hoje também, o assunto principal é a violência lá no Distrito Federal. Violência que ontem tomou de conta das redes sociais sobre esse caso. E diz a chamada de capa, do alto da capa do Correio Brasiliense: um dia de fúria, barbárie e medo. Delegado atira na esposa, na empregada da casa, leva o filho atingido por estilhaço de bala e no hospital também atira contra uma enfermeira. E ele, delegado da Polícia Civil lá do Distrito Federal. Legenda destas fotos, 3 fotos aqui. Peritos da Polícia Civil estiveram na casa de Micael, num condomínio do Jardim Botânico, e foram ao hospital do Lago Sul, onde o delegado feriu uma enfermeira a bala. O policial foi preso pela Pantamo, que é uma polícia especializada lá de Brasília, num cerco que aconteceu na QI 23, na quadra 23. Foi tudo muito rápido e trágico. Por volta das 9 horas, o delegado Micael Rocha e Menezes tomava café com a família quando, segundo informações preliminares, teve supostamente um surto e atirou na mulher Andréa Rodrigues e na empregada da casa, Orcelina Moura. 2 crianças estavam na residência e são potenciais testemunhas do crime. O filho de Micael e Andréia, de 7 anos, e o de Orcelina, de 14. Em seguida, Micael viu seu filho ferido por estilhaços de bala e o levou para um hospital no Lago Sul. Lá, fez mais uma vítima ao disparar contra a enfermeira Priscila Pessoa, depois de reclamar da demora no atendimento. O policial foi preso pela Pantamo quando fugia na quadra 23 do Lago Sul, menos de 3 horas após o ataque. As 3 vítimas foram levadas para hospitais em estado grave. E aqui a foto do delegado. Ele foi preso com 2 armas. Micael Rocha, 46 anos, é delegado da Polícia Civil do Distrito Federal em São Sebastião. Ele apresentou um atestado na terça-feira, assinado por um médico particular, alegando problemas de saúde mental. Ainda sobre o mesmo assunto, matérias: empregada perde um rim e parte do estômago por conta desse ferimento à bala. O ano começa com graves casos de violência contra a mulher no Distrito Federal, e o Sindepo e o Simpol alertam para o adoecimento da corporação. E essas 2 entidades são os sindicatos das polícias que representam
as polícias lá no Distrito Federal. Na área de economia nacional, o destaque na capa do Correio Brasiliense é para a matéria Ataque à oposição após o recuo no Pix. Um dia depois de o governo revogar as medidas para fiscalização das operações de transferência via bancos digitais, fintechs e pagamento nas maquininhas de cartão de crédito ou débito, o presidente Lula prometeu combater as notícias falsas. Abre aspas. Nós não temos que ter medo de enfrentar as mentiras da fake news. Fecha aspas, disse o petista. O Palácio do Planalto editou ontem uma medida provisória reafirmando a isenção de impostos nas operações por meio do Pix. Na área de cultura, adeus ao gênio do cinema. O cineasta norte-americano David Lynch, que dirigiu clássicos como Cidade dos Sonhos e Veludo Azul, morreu ontem e deixa um legado de amor à sétima arte. Na área internacional, racha em Israel sobre o cessar-fogo. Divergências dentro do gabinete do premier Benjamin Netanyahu adiam votação do acordo para amanhã, sábado. Sábado porque o domingo foi prometido pelos Estados Unidos que domingo será o primeiro dia do cessar-fogo lá em Gaza. O ministro da Segurança do gabinete de Benjamin Netanyahu, o ministro da Segurança da Defesa lá de Israel, ameaça romper o governo de coalizão. Palestina e israelense de kibbutz invadido dão entrevista ao Correio Brasiliense sobre esse assunto. Impostos. Otimismo com a sanção da reforma tributária. Presidente Lula exalta que nova lei da reforma tributária facilitará crescimento econômico do Brasil. O IVA, que é o imposto único, chamado Imposto de Valor Agregado, é o IVA, pode chegar a 28%, o maior do mundo. Na área de política, Bolsonaro verá a posse de Trump pela TV. E por que ele vai ver a posse de Trump pela TV? Porque o ministro Alexandre de Moraes, do STF, veta a viagem do ex-presidente aos Estados Unidos para acompanhar a posse do republicano na Casa Branca. Não, o passaporte de Bolsonaro não foi liberado para ele viajar. Tem carnaval e tem Anitta. Diva pop brasileira dá a contagem regressiva para a folia com show no próximo domingo, lá em Brasília, lá no Parque da Cidade. A festa será num palco de 360 graus, com muita luz e efeitos especiais para os fãs. Aí é o pré-carnaval, é a abertura do carnaval em Brasília, que fica deserta nesse período de feriadão, de carnaval, Semana Santa, porque tudo que é de servidor público viaja, fica mesmo aqueles que moram em Brasília. Mas quem trabalha lá e mora nos estados, corre todo mundo, lá fica um deserto. Honras a um herói da Polícia Militar do Distrito Federal. O sargento Adriano Damásio Lopes morreu após se intoxicar com fumaça ao salvar pessoas no incêndio em um hotel de Maceió.
ele trabalhava em Maceió, mas era da Polícia Militar do Distrito Federal, e o jornal Correio Brasiliense faz uma homenagem póstuma a esse profissional. Blues, o guitarrista Celso Salim e banda Esquenta a Infinu, no final de semana lá em Brasília. Artes plásticas, a hospitalidade em cartaz na Fundação Atos Bucão. Gastronomia, vai um prato com a pimenta certa? Confira nosso cardápio, sugestão de cardápio do Correio Brasiliense para os restaurantes no fim de semana em Brasília. Fusão das companhias aéreas Azul e Gol gera preocupação no setor aéreo nacional. Pacientes enfrentam dificuldades que limitam a interação social. Por isso, a doença autoimune, que é a diabetes tipo 1, deve ser equiparada a deficiências, diz a endocrinologista Thaís Lauden. Ela defende essa tese no debate do CB Saúde, que é um podcast do Correio Brasiliense. E informando também que esta semana o presidente Lula vetou um projeto de lei que equiparava o diabetes tipo 1 com deficiência. Mas essa profissional, essa endocrinologista lá de Brasília, defende esta posição. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo, edição desta sexta-feira, dia 17 de janeiro. E a manchete do Povo é sobre a economia brasileira. Sanção da reforma tributária. Entenda como ficam os impostos com as novas regras tributárias. Governo sancionou regulamentação da reforma tributária que unifica os principais tributos sobre o consumo cobrados hoje num sistema conhecido, que agora vai ser o IVA, é o Imposto sobre Valor Agregado. O ministro Bernard Api, que é o secretário e mentor da reforma, prevê alíquota padrão em torno de 28%, mas Congresso aprovou uma trava de 26,5% de imposto. Esta foto desses periquitos em destaque na capa do jornal Povo é para ilustrar a reportagem de hoje do jornal sobre o tema órgãos, quer dizer, entidades criam uma rede para enquadrar grupos criminosos que praticam o tráfico de animais. Ainda chamada de capa do jornal Povo, na área de política, ministro Alexandre de Moraes nega a ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump nos Estados Unidos, mas Michele Bolsonaro irá representar o marido na cerimônia. Ainda na área de política, membros do PSOL no Ceará querem que o ex-candidato a prefeito de Fortaleza, o Técio Nunes, deixe a presidência do partido em Fortaleza após assumir cargo na prefeitura da capital a convite do atual prefeito Evandro Leitão. Na área de economia, Transnordestina, Ferrovia Transnordestina, Porto Seco, na cidade de Quixaramubim, tem 250 quilômetros de raio de impacto. 250 quilômetros
num círculo de raio de impacto nos municípios ali no entorno de Quixaramubim, que fica vizinho a Quixadá, no sertão central cearense. Na área de esportes, chamada de capa para a matéria dizendo que Bia Haddad é a remanescente brasileira no torneio de tênis lá na Austrália. A Bia Haddad continua. O João Fonseca perdeu ontem, vinha ganhando todas, mas nessa segunda rodada ele perdeu para um tenista italiano. 73,2% das crianças e adolescentes do Ceará têm alguma privação de direitos. É mais uma matéria chamada de capa do jornal O Povo. Agora vamos para o jornal Valor Econômico. Chamadas: nos Estados Unidos, indicado de Donald Trump para seu secretário do Tesouro Nacional, ele que é o Scott Bessent, projeta salários reais maiores e inflação mais perto da meta. Mudança climática, maior frequência e intensidade de eventos extremos põe na berlinda o setor de seguros, setor das empresas de seguros. Morte do cineasta David Lynch, diretor de clássicos como o filme Veludo Azul e Cidade dos Sonhos, morreu ontem aos 78 anos de efizema pulmonar. A manchete do Valor Econômico de hoje é dizendo que aumento de juros e dólar leva analistas a cortar o preço alvo de ações. Perspectiva é de lucros menores com o impacto na despesa financeira. Papéis da indústria são mais afetados. A empresa Cosan vende papéis, as suas ações na Vale do Rio Doce, por 9 bilhões de reais para abater dívidas. Ativo brasileiro ainda vai piorar antes de melhorar, diz Luiz Stumberg, ele que é o executivo-chefe e de investimento da empresa Verde Asset Management. Reforma tributária é sancionada com vetos. Ativos investirá 10 bilhões em biocombustíveis. Governo publica medida provisória que garante gratuidade do PIX. O CAD deverá ser rigoroso nessa proposta de fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol. E uma entrevista com essa jovem senhora, ela é a presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Ela é a Angélica Nogueira Rodrigues, que afirma nessa entrevista ao Valor Econômico que reduzir o abismo entre a medicina na saúde pública e no setor privado é uma das prioridades da entidade, que é a Associação Brasileira de Oncologia Clínica. Diz ela, o grande desafio não é mais a tecnologia, mas o acesso a ela, a tecnologia. A inovação só existe se chegar na veia do paciente. Nosso papel é ser um articulador entre o governo e a indústria farmacêutica para que os pacientes possam se beneficiar, diz a Angélica Nogueira Rodrigues. Com esta matéria, chamada de capa do Valor Econômico, eu encerro aqui
esse primeiro momento de apresentação das capas dos principais jornais do país. E, Edson, a Folha de São Paulo, desta sexta-feira, dia 17, opina nos seus editoriais sobre dois temas. O primeiro, governadores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul querem viver à custa do país. Nos três estados historicamente campeões de irresponsabilidade fiscal, chefes do executivo reclamam das condições de mais um programa de socorro financeiro após vetos de Lula a texto aprovado no Congresso. Segundo assunto abordado no editorial da Folha de São Paulo, da PM ao PCC. Já desgastada pelo aumento da letalidade, a Polícia Militar Paulista investiga profissionais suspeitos de atentado a delator da facção criminosa. É preciso separar o podre do restante da corporação. Nas páginas internas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria é dizendo que Alexandre de Moraes menciona risco de fuga e nega autorização para Bolsonaro e a posse de Trump. Ministro do Supremo afirma que ex-presidente da República se disse a favor de condenados saírem do país e que a defesa do presidente Bolsonaro não comprovou o convite oficial da Casa Branca para a cerimônia de posse de Donald Trump, que será na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro. Ainda sobre o mesmo assunto, outra matéria. Bolsonaro afirma que Michele, sua mulher, irá à posse de Trump e defesa recorre. Ex-presidente diz que a ex-primeira-dama do país terá tratamento bastante especial nos Estados Unidos. Comitiva de deputados da oposição viaja aos Estados Unidos para dia histórico. Ao menos 20 deputados federais devem participar da posse de Donald Trump na próxima segunda-feira nos Estados Unidos. O principal organizador dessa delegação de parlamentares é o deputado Eduardo Bolsonaro, ele que é do Partido Liberal do Estado de São Paulo, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e atual secretário de Relações Institucionais e Relações Internacionais do PL. E dentre a relação conseguida pela Folha de São Paulo, a relação de deputados que já assinaram a lista de viajantes para os Estados Unidos, não tem nenhum do Ceará. Tem de São Paulo, do Distrito Federal, da Bahia, de Roraima, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Amapá, Rio de Janeiro, mas não tem nesta lista não tem ninguém do Ceará. Mas espera-se que o senador Eduardo Girão vá aos Estados Unidos, até porque a família do senador Eduardo Girão mora em Miami. A esposa e filhos moram em Miami. Ministros dispensam folga, retêm controle
sobre ações e limitam presidente do STF. Decisões dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Mendonça durante o recesso forense, durante o recesso do Poder Judiciário, expõem consolidação do trabalho da maioria nesses períodos. Inquérito sobre a ABIN paralela deve esperar relatório de trama golpista. Investigação da Polícia Federal, que mira o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado federal do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, avaliará elos com apuração de tentativa de golpe. Norma da Marinha Brasileira gera reclamação de advogados depois de prisão de um profissional do direito por uso de celular dentro do quartel da Marinha. O advogado Adriano Rocha, é esse aqui de barba na foto, é detido na Marinha após gravar vários vídeos dentro do Distrito Naval, no Rio de Janeiro. Nas dependências do 1º Distrito Naval da Marinha, no Rio de Janeiro, e ele foi preso. Ex-ministros de Lula, de FHC, Fernando Henrique Cardoso, e da ex-presidente Dilma Rousseff, criticam o Congresso e lançam um manifesto para 2026, que é ano de eleição. Políticos falam em extorsão do orçamento federal por parlamentares devido ao volume de emendas que repudiam alianças com a direita radical. Agora na editoria de mercado, que é a editoria de economia da Folha de São Paulo. Lula sanciona a regulamentação da reforma tributária e a alíquota inicial deve ficar acima de 28%. O IVA, que é o novo imposto de valor agregado, será o maior do mundo, superior ao da Hungria. O secretário da reforma, que é o Bernardo Api, diz que trava aprovada pelo Congresso Nacional deve levar o governo a cortar benefícios fiscais para chegar ao teto máximo de 26,5% de imposto. Oposição vê resistência maior a medidas para elevar receita após o recuo do governo no PIX. Adversários de Lula pretendem explorar flanco para desgastar petista até 2026. Reforma do imposto de renda e o aumento da CSLL são prioridades do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Governo Lula publica medida provisória para reforçar que PIX não terá tributação de impostos. Ministro afasta risco de alta no preço das passagens aéreas após uma possível união entre as companhias Gol e Azul. Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, diz que o CAD vai avaliar a operação de fusão. A pasta negocia para trazer companhias ao país. Plano Ferroviário Nacional sai em fevereiro e prevê até 100 bilhões de reais em investimentos. Pacote de projetos voltado para concessões soma 4.700 quilômetros de novas ferrovias e injeção de recursos de até
21 bilhões de reais pela União, pelo governo federal. E nesse pacote de ferroviário tem uma que é a Ferrovia Transnordestina, que tem repercussão aqui no Ceará. E o trecho da Transnordestina, o novo trecho, é entre a cidade de Eliseu Martins, no Piauí, e é de Estreito, no Maranhão. E a extensão é de 600 quilômetros. Portanto, traçado proposto para o novo trecho seria da cidade de Estreito, aqui no Maranhão, passando por Eliseu Gomes, no Piauí. Aí de Eliseu, vem para Salgueiro, no Pernambuco. Aí vai até Quixadá, no Ceará, até Caucaia, Fortaleza. Mas esse novo trecho é de 600 quilômetros e está nesse plano ferroviário nacional dentro da Ferrovia Transnordestina. Movimento de carga em portos perde ritmo, mas mesmo assim cresce 4,3% em 2024. Energia solar e eólica no Brasil terminam 2024 com saldo positivo. Empresa Cosan vende fatia na Vale do Rio Doce por 6 bilhões de reais, sem conseguir influência na empresa. O grupo de Rubens Ometo sofria com dívida provocada por compra de ações em 2022. E a venda dessas ações é para pagar dívidas. Novo diretor tenta estreitar a relação da mineradora com o governo federal. Tribunal de Nova York rejeita a ação contra a empresa brasileira JBS dos Irmãos Batista por impacto climático. A Apple perde liderança e cai para a terceira em venda de celulares na China. A Amazon Brasil vai começar a vender produtos de unidade americana. No caderno de Mundo, na editoria de Mundo, a primeira matéria é dizendo que o Israel adia votação do acordo de trégua após Bibi acusar o Hamas de rejeitar acordo. E a gestão do presidente Javier Milei reduz assassinatos com menor taxa em 25 anos na Argentina. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, 17 de janeiro. E a primeira nota da coluna do Estadão diz o seguinte: a revogação do ato da Receita Federal sobre o PIX prejudica combate à lavagem de dinheiro e de tráfico, diz líder de auditores fiscais. O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é o Sindifisco Nacional, o nome dele, Dão Real, apontou uma série de prejuízos causados pela revogação do ato do fisco que endurecia a fiscalização sobre transações financeiras. Um deles é o enfraquecimento do combate a crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e terrorismo. O governo Lula revogou na quarta-feira passada uma regra da Receita Federal, em vigor desde o início deste mês de janeiro, que aplicava a operadoras de cartão de crédito
as normas sobre transações financeiras que já valiam há uma década, há 10 anos, para bancos privados e bancos públicos. Parlamentares da oposição espalharam mentiras de que o Pix seria taxado de imposto. A onda de fake news nas redes sociais diminuiu o volume desse tipo de pagamento nos últimos dias. Continua a nota do Estadão. Abre aspas. Um dos objetivos da regra, alinhada a práticas internacionais, era combater crimes. E aí entra sonegação, tráfico de drogas, tráfico de armas e terrorismo. Os crimes se alimentam dos meios de pagamentos que o Estado não monitora, o que permite lavagem de dinheiro. Fecha aspas, afirmou o sindicalista Dão Real à coluna do Estadão. O presidente nacional do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal disse ainda que, com o recuo do governo Lula causado pela oposição, o fisco terá menos conhecimento sobre bilhões de reais movimentados no país, inclusive por empresas de apostas esportivas, porque o pagamento dessas apostas esportivas, na maioria, é feito através do Pix. Comitiva brasileira que vai à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, incluirá Joaquim Passarinho, ele que é do PL do Pará, que comanda a frente do empreendedorismo, e também inclui na lista dessa comitiva o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, o empresário João Galassi. O comboio para Washington já conta com uma série de bolsonaristas do Congresso Nacional. O empresário João Galassi, da Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que participaram nesta semana de uma feira de varejo em Nova York, dizem que o objetivo dessa viagem é estreitar laços políticos e comerciais com os Estados Unidos e o Brasil. Página de editoriais do Estadão de hoje. Este primeiro já foi até objeto de comentário no momento da participação do jornalista Edson Silva neste primeiro bloco de notícias aqui da TV da Transparência. Diz assim o editorial: Lula já não governa, é governado. Ao ceder facilmente à pressão das redes sociais, revogando uma medida da Receita Federal que era correta, o presidente mostrou-se incapaz de defender até mesmo suas decisões mais comezinhas. Segundo o editorial, o problema da economia superaquecida. A economia brasileira opera acima de seu potencial e pressiona inflação e juros. Ministro Fernando Haddad reconhece problema e defende calibragem, mas o reequilíbrio depende da política fiscal do governo. Primeira matéria na editoria de política do Estadão é dizendo que inquérito do golpe, Alexandre de Moraes cita risco de fuga e veta ida de Bolsonaro à posse de Donald Trump nos Estados Unidos.
Ministro do Supremo fala em possibilidade de tentativa de evasão e nega pedido para a devolução do passaporte do ex-presidente Bolsonaro, apreendido no âmbito da investigação da Polícia Federal. O ex-presidente da República afirma que sua mulher, Michele Bolsonaro, vai representá-lo na cerimônia em Washington. Lula discute comunicação digital com o prefeito de Recife, o jovem João Campos, do PSB. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu ontem, quinta-feira, com a futura chefe da Secretaria Estratégia e Redes da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, Maria Queiroz, e com o prefeito reeleito de Recife, João Campos, do PSB. Maria foi apresentada a Lula pelo novo ministro da SECOM, o Sidônio publicitário Sidônio Palmeira. Ela trabalhou as redes sociais de João Campos, lá na Prefeitura de Recife, e deve ser nomeada hoje para chefe da Secretaria de Estratégia e Redes da Presidência da República, uma pasta vinculada à Secretaria da Comunicação SECOM. A avaliação do Palácio do Planalto é de que o prefeito de Recife soube utilizar muito bem as redes sociais na sua campanha à reeleição lá na Prefeitura de Recife no ano passado. João Campos é o prefeito de capital mais popular na rede social chamada Instagram. A reunião do prefeito com Lula durou cerca de meia hora e teve como objetivo tratar da estratégia de comunicação digital utilizada por João Campos. Historicamente, a relação do prefeito com o PT é conturbada. Juíza reintegrada após punição do Conselho Nacional de Justiça vai receber R$5.800.000 de salário. Joanita Duarte obteve na Justiça direito a pagamento retroativo de verbas descontadas nos 12 anos em que ficou afastada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A juíza Joanita Cruz da Silva Duarte, de Mato Grosso, conseguiu na Justiça o direito de receber diferenças salariais referentes ao período de 12 anos em que ficou afastada das funções. O passivo soma R$5.800.000. Joanita foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão que fiscaliza o Poder Judiciário Nacional. Ela foi afastada em 2010, na esteira de um dos maiores casos de corrupção que atingiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o chamado caso Escândalo da Maçonaria. Investigação da Corregedoria da Corte Estadual revelou desvio de R$1,4 milhão dos cofres da Justiça de Mato Grosso para socorrer uma loja maçônica entre os anos de 2003 e 2005. Na época, o então presidente do tribunal, o desembargador José Ferreira Leite, era o grão-mestre
da loja maçônica Grande Oriente. E o dinheiro desviado era o dinheiro do tribunal, onde o desembargador era presidente. E nesse caso, a juíza Joanita Duarte foi condenada, foi punida com a aposentadoria obrigatória e agora ela teve, pela mesma justiça, ela teve o direito de ser reintegrada, voltou da aposentadoria, voltou para a ativa e agora ela está cobrando, nesses 12 anos que ela passou afastada, ela está cobrando ressarcimento. Ela disse que ela deveria ter recebido 5.800.000 reais e não recebeu, e agora ela está cobrando esse dinheiro. É mais um caso da justiça brasileira que os jornais, aqui o jornal Estadão e também o jornal Folha de São Paulo, dão ênfase nessas mordomias do Poder Judiciário Nacional. Eu encerro aqui a nossa primeiro bloco de notícias, agradecendo muito veementemente os internautas da TV da Transparência, depois que o jornalista Edson Silva se referiu no seu comentário do dia de hoje sobre essa notícia informada pelo YouTube, o YouTube informando aqui que no mês de dezembro do ano passado, a TV da Transparência teve 35,5 mil minutos de audiência, da sua audiência, da senhor e da senhora que acompanham a nossa programação. E esses 35 mil minutos deu, no mês de dezembro, 591,6 horas de audiência, de exibição, né, para com a nossa programação. Com isso, a gente fica muito lisonjeado com a sua audiência. Como o Edson Silva diz, a gente fica cada vez mais atento, mais responsável para trazer informação de qualidade para você. Mais uma vez, muito obrigado por você nos acompanhar e nos prestigiar com a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.